E em Lucas, capítulo 22, versículo 7, nos diz o seguinte: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que se importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Por aqui está bom. Meus irmãos, Jesus Cristo já estava pregando há muito tempo. Ele falava que o reino de Deus havia chegado. Jesus Cristo nunca deixou obscuramente, me fugiu a palavra, mas Jesus Cristo nunca deixou de forma velada o seu ministério e o que ele desejava fazer e o que ele precisaria passar aqui neste mundo. Jesus Cristo já estava sentindo a angústia do que logo, muito em breve, iria lhe acontecer. E agora Jesus Cristo pede aos seus discípulos para que encontrem um lugar, para que ali eles pudessem participar da última Páscoa. A última Páscoa que Jesus Cristo passaria com eles, mas a primeira Páscoa da forma que Cristo desejava institucionalizar, que Cristo desejava deixar agora vigente para os séculos posteriores. Desta forma, nós vemos que aqueles discípulos, aqueles apóstolos que estavam com Cristo, eram pessoas que ainda não haviam atingido um grande grau de santificação. Eles já haviam caminhado com Cristo por muito tempo, por alguns anos, mas eles ainda precisavam de mais aperfeiçoamento, eles precisavam trilhar mais ainda no caminho da santificação. E desta forma, quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos que aqueles 12 apóstolos, eles eram pessoas como eu e você. Pessoas que necessitavam de Cristo. Pessoas que necessitavam do poder do Espírito Santo. Alguns eram ignorantes, outros já eram mais cultos, mas todos eles tinham um grau de orgulho, um grau de vaidade, um grau de egoísmo, e todos eles precisavam agora terem as suas vidas purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Desta forma, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu e Tomé, nós sabemos pelas Escrituras que eram pescadores, que viviam da pesca. Quando nós olhamos para os outros, como Mateus, que era cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, a história não menciona qual era a sua profissão. Nós vemos que Simão, chamado Zelote, ele era um homem que veio para o discipulado, para viver como um apóstolo de Jesus Cristo, mas antes disso, ele era um ferrenho lutador contra o Império Romano, a tal ponto de usar muitas vezes de violência contra o Império para tentar defender a Judéia. Mas nós vemos também que havia Judas, filho de Tiago, que a história menciona muito palidamente sobre a sua profissão, e ele pode ter sido um possível agricultor. Mas nós também temos o famoso, traidor de Cristo, Judas Iscariotes. A história não fala de Judas Iscariotes qual era a sua profissão.
Mas Judas não era uma pessoa ignorante. O desejado de todas as nações diz que Judas era altamente considerado pelos discípulos e exercia sobre eles grande influência. Tinha em elevada estima as suas próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si, no discernimento e na capacidade. Note, meus queridos irmãos, era um grupo que tinha fé. Era um grupo que estava caminhando com Cristo. Era um grupo que havia visto já milagres, dos quais eles nunca pensaram que veriam. Mas eles eram pessoas como nós, que tinham qualidades, tinham defeitos, tinham suas profissões e tinham também o seu chamado. Nós vemos que eles tinham grande fé, porque quando agora João e Pedro foram chamados para entrar em uma cidade, para observarem um rapaz com um cântaro, um homem com um cântaro, e o segui-lo até uma casa desconhecida, eles não tiveram medo ou temor. Eles simplesmente fizeram como Cristo havia dito. Mas nós vemos que os discípulos estavam, por mais que tivessem fé, estavam desunidos. E como nós vemos que eles estavam desunidos, quando nós continuamos a leitura do capítulo... Quando continuamos a leitura do capítulo 22, no versículo 21, nós vemos que fala o que estava acontecendo no meio dos discípulos. Um estava agora tramando trair o seu mestre. Os outros, como vem falando no versículo 24, contendiam entre eles para saber quem era o maior. E desta forma, a irmã White, falando sobre isso, ela diz o seguinte: havia entre eles contenda sobre a qual deles parecia ser o maior. Esta rivalidade manifestada na presença de Cristo o entristeceu e o magoou. Apegavam-se os discípulos à sua ideia favorita de que Cristo firmaria seu poder e tomaria seu posto no trono de Davi. E, no coração, cada um continuava a anelar a posição mais elevada no reino. Mas quando nós voltamos para o versículo 14, nós vemos que quando se chega a hora de se assentar à mesa, Jesus Cristo se assenta e os 12 começam agora a chegar ao redor de Cristo. Judas se apressa para sentar ao lado esquerdo. João se apressa para sentar ao lado direito. E aqueles discípulos, agora ao redor de Cristo, com aquele sentimento de desunião em seus corações, porque um desejava ser maior do que o outro, um desejava agora anelar as bênçãos do Senhor mais do que os outros, eles se colocam ao lado de Cristo para começar a participar da ceia. E no Conselho sobre a Igreja, a irmã White fala o seguinte: quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Judas se apressou para tomar o lugar junto a Cristo à esquerda, e João estava à sua direita. Meus queridos irmãos, nós vemos que o que estava acontecendo com os discípulos, muitas vezes pode acontecer conosco quando nós desejamos participar da ceia do Senhor. Este não é o intuito. A ceia de Deus, ela tem dois grandes propósitos. A ceia do Senhor tem dois grandes propósitos que eu e você precisamos viver ele de forma prática. O primeiro é de levar o
povo de Deus a uma união. E a irmã White diz o seguinte: sempre que esta ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus são levados a uma santa relação uns com os outros, para se ajudarem e beneficiarem mutuamente. Então, quando eu e você participamos da ceia do Senhor, eu e você deixamos de lado todos os nossos ressentimentos, todas as nossas mágoas, todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho e toda a nossa vaidade. E nos unimos com um único propósito: o propósito de buscarmos uma verdadeira unidade em Cristo Jesus. E sabe por que é tão importante buscarmos esta unidade? Irmãos, eu e você estamos trabalhando, vivendo, nos sacrificando aqui nesta terra para adquirirmos um caráter puro, santo e irrepreensível, para vivermos com Cristo pela eternidade. Mas não podemos nos esquecer que não será somente um indivíduo que viverá com Cristo, mas todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e permitiram que o Espírito Santo transformasse em suas vidas. Então, eu e você viveremos juntos pela graça de Deus por toda a eternidade. Por isto, esta obra de união, esta unificação em um espírito, em uma única verdade, em um único propósito, é tão importante nos dias de hoje. Mas, quando eu e você nos unimos, o Espírito Santo opera uma obra maior ainda, que não é somente de santificar as nossas vidas, de nos preparar para estar com Cristo, mas Ele também nos prepara para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Desta forma, a união e o amor entre irmãos e entre os irmãos deve ser acimentados e feitos eternos pelo amor de Jesus. E nada menos que o amor de Cristo podia tornar eficaz o seu amor por nós. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria a sua segunda vinda. Seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele nos cumpre fixar a nossa fé. Meus queridos irmãos, depois que os discípulos participaram da ceia do Senhor, depois que Jesus Cristo agora fala que o pão se tornaria agora o símbolo de seu corpo e o suco de uva se tornaria o símbolo de seu sangue, uma obra miraculosa aconteceu na vida daqueles discípulos. Eles entenderam que o sacrifício de Jesus Cristo seria o preço mais alto a ser pago pela nossa salvação. E naquele momento, muitos daqueles discípulos, para não dizer todos, porque sabemos que Judas endureceu o seu coração e foi trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles outros 11 discípulos se permitiram ser transformados pelo Espírito Santo. Os ressentimentos, as mágoas, a vaidade, o orgulho, tudo foi deixado de lado. O Senhor começou a operar no coração daqueles homens uma santa influência, onde que fez com que aquele grupo que antes era desunido voltasse a se unir, voltasse a ter o mesmo propósito, voltasse a ter o mesmo desejo de servir a seu mestre e levar o Evangelho de Jesus Cristo adiante. Grandes bênçãos aconteceu para a igreja cristã depois desta Santa Ceia. E nós vemos, no segundo ponto, que a ceia do Senhor não é um mero emblema somente que eu e você participamos para buscar a verdadeira união, mas ela também é uma prova viva que Jesus Cristo está voltando e que não tardará muito para nós nos reencontrarmos com o nosso Senhor. A Santa Ceia aponta à segunda vinda de Cristo,
foi destinada a ela a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. E agora, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Com que sentimento você tem participado da ceia do Senhor? Você tem participado da ceia do Senhor somente como mais um emblema? Ou como um privilégio de ser membro? Ou você tem participado da ceia do Senhor com o propósito de deixar tudo que é de mal, todos os defeitos de caráter de lado, para buscar uma união entre irmãos? E mais do que isso, quando você participa da ceia do Senhor, você tem gravado na sua mente que este é um emblema tão sagrado que o Senhor deixou, que serve para nos relembrar que Jesus Cristo está voltando? Meu querido irmão, minha querida irmã, logo mais estaremos participando de mais uma ceia. Que esta ceia seja uma ceia diferenciada. Que eu e você possamos nos arrepender profundamente. Que eu e você possamos tomar a ceia do Senhor agora, com um propósito de termos um reavivamento e uma reforma em nossas vidas. Que eu e você possamos tomar esta ceia, buscando o sentimento de união, que somente pode ser dado aos cristãos, se o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. E meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueça de uma coisa, que a ceia do Senhor também deixe gravado em nossos corações que não tardará muito tempo, Jesus Cristo voltará. E que o desejo de se encontrar com Cristo fique vivo em nossos corações, nos ajudando neste caminho do aperfeiçoamento do caráter que Deus, que o próprio Jesus Cristo exemplificou em sua vida e que deixa claro pelas Escrituras que Ele deseja que todo o seu filho busque neste tempo de graça que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sua graça. Esse é o nosso desejo e oração. Amém.